O pobre trabalhador da MotoGP não tá tendo um diazinho de folga, porque é um anúncio atrás do outro. Nessa quinta-feira, quem finalizou a composição da dupla, né, o line-up de 2027, foi a Aprilia, porque eles anunciaram finalmente a contratação do Francesco Bagnaia para formar par com o Marco Bezzecchi. Bagnaia chega para substituir o Jorge Martin, que era uma coisa que todo mundo já imaginava que fosse acontecer, né? Muito embora a performance do Jorge Martin seja boa e até justificasse uma permanência dele, a situação com o Jorge Martin degringolou lá no ano passado, né? Quando, basicamente, sem testar a moto, ele decidiu que a RSGP era ruim e tentou romper o contrato dele na metade do prazo. Ele acabou ficando porque a Aprilia ameaçou ir para a justiça, né? Brigou para mantê-lo ali. Então, ele ficou quieto, decidiu cumprir o contrato, e aí tá nesse ano brigando pelo título, mas a situação já tinha ficado ruim pro lado dele, e aí era complicado mesmo que a Aprilia fosse renovar esse contrato. O Pecco teve bons anos, né, vem de teve dois vices, teve 2 títulos, e aí teve 2025, que marca ali um antes e um depois na relação dele com a Ducati. Eu falei um pouco disso no vídeo de ontem, e aí hoje é um momento estranho, porque assim, os pilotos não podem ficar falando, né, da próxima fábrica, né, do lugar para onde eles vão. Então eles têm que ser, assim, bem esquisitos mesmo, né, é uma situação bem chatinha até para quem tá perguntando, porque eles não podem falar muito, e aí fica uma série de questões no ar. Mas uma coisa que o Pecco deixou claro é que ele começou a pensar sobre essa mudança de equipe no ano passado, e ele falou especificamente do GP do Japão, que foi aquela corrida que ele dominou, mas ali ele percebeu que as coisas tinham mudado de figura e entendeu que era melhor buscar outro caminho. Ele disse que está desde o ano passado falando com a Aprilia. Muita gente disse que o contrato dele foi assinado ainda na pré-temporada, né, bem no comecinho ali de tudo, no comecinho do ano. E aí ele mostrou que está animado com essa oportunidade, falou também sobre formar dupla com o Bezzecchi, porque os dois são amigos, né, e não é de hoje. Eles são colegas de academia VR46 e eles têm uma boa relação mesmo, isso já ficou evidente em vários momentos aí da MotoGP. Eles costumam brincar nas redes sociais que é os Bash Brothers, porque eles vivem provocando um ao outro, tirando sarro um do outro, respondendo torto um pro outro, então tem ali uma relação divertida entre eles, e o Pecco falou que tá animado, que acha que vai ser legal, e o próprio Bezzecchi também falou sobre isso, falou que eles nunca tiveram essa relação, né, de companheiros de equipe, mas que ele acha que vai ser uma boa, que ele tem uma boa relação também com o Jorge Martin, eles não tinham de antes, isso foi uma coisa que eles criaram dentro da garagem, mas que ele acha que com o Pecco a situação vai ser fácil também. A Aprilia que foi engraçado, porque o Massimo Rivola, ele disse que ele prefere ter 2 cavalos de raça do que ter um burro. É interessante, eu achei que foi engraçado. Beleza, né, o Rivola tem umas frases de efeito, é divertido. E uma das coisas que eu achei curioso também é que no comunicado à imprensa, né, onde eles anunciaram ali a chegada do Pecco, ele fala muito sobre o momento do esporte italiano, né, o esporte italiano vive uma fase de alta, tem aí o Bezzecchi liderando o MotoGP, tem o Andrea Kimi Antonelli liderando a Fórmula 1, tem o Yannick Sinner indo muito bem, né, no tênis, então ele cita inclusive esses nomes, e aí ele fala que ter uma equipe 100% italiana é um reforço, né, do valor do esporte italiano. Aí ele fala que ele sabe que ter um multicampeão como é o Pecco, que tem 3 títulos mundiais, né, 2 na MotoGP e 1 na Moto2, é exigente, né, é uma responsabilidade, mas ele também fala que estão prontos para encarar, e ele deixa claro que, assim, nesse ano a prioridade ainda é derrotar o Pecco, ficar na frente dele na classificação. Então vai ser um restinho de ano aí curioso, e para muitos desses pilotos, acho que ficou um cenário um pouco esquisito, né, porque eles têm ali limitações do que eles podem falar, e tem muito tempo ainda pra gente chegar até lá, né, pra gente chegar nesse processo, pra efetivamente virar a chave para 2027. Então tem muita curiosidade deles em torno da moto, tem muita curiosidade deles em torno dos novos pneus, porque efetivamente quem vai trocar de equipe foram poucos os que tiveram oportunidade de testar, né, só os meninos da Honda, o Marini e o Mir. O Marini a gente sequer tem notícias de para onde ele vai, o Mir a gente tem aí os rumores de que ele vai para Gresini, e a gente teve também o Acosta KTM pediu para ele testar, ele fez o teste, né, guiou ali a moto nova, usou os pneus novos, e a KTM deixou claro que, assim, ele é o melhor piloto que já passou pela KTM, então a gente precisa da referência do melhor para desenvolver essa moto. Ela fez uma escolha. Mas o Pecco não teve a oportunidade de testar. Fábio de Gian Antonio, por exemplo, também não teve a oportunidade de testar. E deve ser um piloto KTM no próximo ano. Então,
tem aí um desequilíbrio, né, no que cada um deles teve oportunidade de fazer, no quanto cada um deles conseguiu ali conhecer o que vem por aí, mas, de qualquer forma, pouco a pouco a gente está sabendo a configuração do grid. Agora já são duas as equipes que estão oficialmente fechadas, né, a Ducati com o Marques e o Acosta, e a Aprilia com o Bezzecchi e o Bagnaia. E no caso do Bagnaia, é curioso também que é um contrato de 4 anos. Fazia muito tempo que a gente não viu um contrato de 4 anos na MotoGP. O último não teve um bom presságio, aliás, porque o último foi efetivamente o último contrato do Marc Marquez com a Honda. E a gente sabe que, né, as coisas ali caminharam muito mal, porque aí ele teve a lesão, ele não conseguiu correr. Então, desses 4 anos, ele saiu fora antes do último. Ele negociou, né, ali a rescisão do contrato dele. Mas durante o tempo em que o contrato esteve vigente, muito desse tempo ele não teve na pista, porque ele estava fazendo cirurgia atrás de cirurgia para tentar recuperar da lesão do braço direito. Então o Pecco é o primeiro contrato de 4 anos, depois desse contrato do Marc Marquez com a Honda. Normalmente os contratos são feitos de 2 em 2 anos, e a gente tem a exceção aí do Diogo Moreira, que assinou por 3 com a Honda, e fazia todo sentido que fosse por 3, porque se ele tivesse assinado um contrato de 2 anos, ele ia ficar muito fragilizado na próxima temporada, porque não ia ter outro lugar para ir. Então, se por algum motivo não ficasse na Honda, ficaria muito complicada a situação dele. Então, desde o começo a equipe pressionou por um contrato longo, né, o empresário dele, e eles conseguiram esse contrato. E tem aí a situação do Fermín Aldegger. O Fermín Aldegger subiu para a MotoGP com um contrato de 2 anos que podia ser renovado por mais 2 na Ducati. Então, não tem muito rumor aí, não tem uma confirmação, no caso, né, de que ele assinou esse contrato, mas o que a gente sabe é que a Ducati está pressionando para que ele vá para a VR46, então vai ter uma mudança de equipe, mas ele vai continuar sendo um piloto Ducati. Quem também já tem lugar no grid é o Johann Zarco, porque ele assinou um contrato de 2 anos, então o dele vai até 2027, e o Toprak Razgatlioglu, que também tem contrato até 2027, porque o contrato dele com a Yamaha também era de 2 anos. Pouco a pouco as peças vão se encaixando. No caso da Aprilia, eu acho que é um acerto. Ela tentou ter um campeão mundial com o Jorge Martin, e a situação acabou ali por vários motivos degringolando logo no começo. Eu já falei outras vezes, eu entendo que o Jorge Martin tenha ficado assustado com a moto, eu entendo que a reação inicial dele não tenha sido boa, mas eu acho que faltou um adulto na sala para falar para ele, calma, não é hora de fazer isso. Então, acho que ali, né, faltou um pouquinho de cuidado. Então, ter o Pecco, eu acho que é uma boa solução. Eles continuam tendo um campeão mundial, eles têm um cara que é menos explosivo, né, eles não precisam se preocupar com o Pecco dando um piti por aí, nem ameaçando ir embora, batendo o pé e tudo mais. E o Pecco deixou claro também que ele insistiu que fosse um contrato longo, porque ele tinha confiança no projeto. Então, assim, ele querendo um contrato longo é um sinal de que ele tá apostando na Aprilia, diferente do Martin. Mas o fato da Aprilia também querer um contrato longo com ele, né, de concordar com um contrato longo com ele, também é uma mostra de que, assim, a Aprilia sabe que a situação atual, a situação atual nem dá pra dizer, a situação do ano passado é passageira. Na situação atual, ele tem sido competitivo, ele vem aí de uma sequência de pódios. O começo do ano foi difícil, mas não foi difícil para ele, foi difícil para a Ducati. Né? A Ducati teve um início de ano problemático, e o próprio David Tardozzi, que é o chefe da equipe, falou há pouco tempo que o início do ano foi um pesadelo para eles, porque eles meio que foram pegos de surpresa pela Aprilia, né? Quando eles chegaram para o primeiro teste da pré-temporada, eles ficaram tranquilos, achando que assim, beleza, a moto tá boa, vamos continuar dominando. E aí quando chegou o segundo teste, eles viram uma Aprilia muito mais forte, e eles falaram, opa, peraí, deu ruim aqui. E aí eles levaram um tempo para reagir, então as primeiras corridas do ano foram muito difíceis para a Ducati. Ele pouco a pouco tá se achando de novo, né? Ainda não é aquela moto que encaixa nele perfeitamente, como era a GP24, mas é muito melhor do que era com a GP25. Então tem aí um voto de confiança dos dois lados, né? Nele, de que a Aprilia vai continuar sendo uma moto forte, que tem manter essa trajetória ascendente, mesmo com a mudança de 1000 cilindradas para 850, e da Aprilia, de que ele vai voltar a ser aquele piloto que brigou por título mundial, que venceu um monte de corrida seguida, que foi um protagonista da MotoGP durante tanto tempo. Então é mais uma dupla definida, mais uma pecinha que encaixa, né, no quebra-cabeça da MotoGP para 2027, no caso tá ali encaixado até 2030, mas as coisas vão se desenhando aos poucos.
Eu espero honestamente que a gente não tenha anúncios durante o fim de semana, porque durante o fim de semana de corrida é péssimo para quem trabalha com coberturas disso ter o anúncio, porque acaba sendo uma correria danada. Mas a imprensa espanhola diz que na semana que vem a gente vai ter o anúncio do Quartararo indo para Yamaha. Então, pouco a pouco as coisas vão encaixando e a gente vai conversando por aqui. Agora, me conta, Aprilia e Pecco Bagnaia dá um bom casamento? Mas me conta aí o que vocês pensam e a gente se vê depois. Valeu!